Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cybercast do Cybersecurity Brasil. Hoje temos um convidado muito especial, o Thiago Branquinho. Eu já estudei com um cara chamado Branquinho, você acredita? Você é a segunda pessoa que eu conheço que tem o nome Branquinho. E eu tive um professor no técnico chamado Carlos Querido. Que curioso, né? Estamos aqui com o Thiago Branquinho da TI Safe aqui, que a gente vai abordar dois temas muito importantes, viu, pessoal? Hoje a gente está saindo um pouco do script padrão, que é geralmente a gente conhecer a empresa, o convidado e tal. Não, eles nos procuraram, eles querem falar sobre dois temas que estão assim no hype, são muito importantes. Eu considero que um dos temas nós estamos na linha de frente dessa guerra, tá? E o outro é relacionado à eleição, à inteligência artificial, temas que também profissionais de cibersegurança têm que estar atentos, a toda essa situação, todo esse movimento que nós estamos vivendo. Inteligência artificial, cara, tá aí, tá bombando, tá gerando conteúdo, tá engajando as empresas em proteger os seus ativos, os seus assets e também o conflito no Oriente Médio. Thiago, muito obrigado pela sua presença. Já vou começar de cara. TI Safe, de onde vocês são? Bom, vamos lá, Orlando. Muito obrigado. É sempre uma honra. Eu agradeço aí por estar com você nesse momento. Bom, nós somos uma empresa brasileira, né? A gente está aqui fundado no Rio, mas nós temos escritórios no Rio e em Curitiba. São dois no Rio e um em Curitiba. A gente atende o mundo inteiro, né? Tem clientes nossos aí ao redor do globo. E o nosso negócio é fazer segurança cibernética de infraestruturas críticas. Então, a gente nasceu com uma pegada muito industrial e agora por conta desses movimentos da própria indústria, de indústria 4.0 e tudo mais, a gente vive um cenário de sistemas ciberfísicos, né? Então, a gente cuida do que a gente chama de CPS, que é o Cyber Physical Systems. São sistemas que tocam o mundo real, mas também tem um digital muito forte, né? E aí acaba que a interseção disso torna cada vez mais o mundo smart, mas cada vez mais vulnerável. E essa é a nossa grande preocupação, de proteger esse mundo cada vez mais conectado, né? Então, vocês também têm presença forte com IoT, certo? Sim. Faz parte desse universo do CPS, dos sistemas ciberfísicos. Eu tô na área de cyber já tem quase uns 10 anos, mais ou menos, e eu trabalhei mais com ferramentas de borda, perímetro, endpoint, proteção de aplicações e tal, mas OT não muito. Eu percebo que, por conta da industrialização do país, as empresas estão começando a olhar isso com mais atenção. Estou enganado? Com certeza. A gente trabalha... Bom, a TI Safe é de 2007, então a gente está aí com 19 anos de vida já, né? Quando a gente começou a falar sobre segurança de OT, só faltava o pessoal jogar tomate na gente, maluco, tal, assim, porque era um assunto que não se falava em 2007, 2008 ali. Ninguém imaginava que um hacker podia atacar uma instalação, né, de OT, até porque existia a ideia dos sistemas isolados. Eu tenho a minha ilha de automação, né? O que acontece é que essa ilha de automação, por uma necessidade de negócio, passou a ter conexão para poder passar os dados, receber dados, né? Passou a ter a necessidade de ter uma pessoa supervisionando aquilo de casa quando chegou uma pandemia, por exemplo, né? Então, a gente passou por algumas transformações, não só tecnológicas, mas sociais, que fizeram com que cada vez mais essa operação do mundo de OT, né, tecnologia operacional, ficasse mais exposta, ficasse mais conectada. Show. E toda vez que você conecta, você aumenta a superfície de ataque, né, e não tem jeito. Então, a gente hoje trabalha, né, muito com as tecnologias que todo mundo conhece, mas com a adequação delas para o mundo de OT. Por quê? Enquanto na TI você consegue ter bloqueios automáticos, respostas instantâneas, no OT, se você fizer um bloqueio automático, você pode travar um processo que vai causar a morte de alguém, um desastre ambiental. Então você tem que ter uma coisa muito coordenada para ter a resposta, né? Então essa é a grande diferença. E teve um exemplo, você deve saber, o exemplo do cassino que foi hackeado através de um aquário, né? Então isso daí é bem interessante. Não, tem muita coisa, tem muitos dados interessantes. Assim, a gente monitora os ataques já há muito tempo, né? Inclusive a TI Safe tem um serviço para a comunidade que é o Incident Hub, hub.tsafe.com, depois eu posso passar o link.
Opa, Thiago? Acho que ele caiu. Sistemas. Oi, eu tô aqui. Opa, voltou. Tinha caído. Você falou, depois eu posso te passar o link. Então, depois exatamente, o link no Incident Hub. Lá a gente tem registro desde 1982 de ataques a infraestruturas críticas. Só assim, poxa, mas que ataque cibernético foi esse em 82, né? É um caso muito curioso em que a CIA detectou que no meio da Guerra Fria ali, né, década de 80, quem viveu lembra o que era a tensão de repente ter uma bomba nuclear na cabeça. Então, assim... não estamos muito longe disso. Então, assim, naquela época, a CIA descobriu que um grupo russo estava utilizando um software canadense para fazer controle de gasoduto. Então, a CIA injetou um código, né, fez uma alteração no código dessa empresa canadense para que, dados certos parâmetros de ambiente, ele ativasse para tornar tudo mais tolerante à pressão. Então, bombas, os próprios dutos, eles ficaram, em termos de visibilidade, mais tolerantes, só que, na verdade, fisicamente eles não eram. Então, eles explodiram, foi uma das maiores explosões já registradas no planeta, né? Nesse gasoduto, que foi induzido por o que a gente chama de bomba lógica, né? Que é um código que, em determinadas condições, ele vai lá e aciona o código para que o sistema fique perturbado de algum modo. Então foi o primeiro registro que a gente teve, assim, e muitos outros vieram desde então, né? Um que a gente até pode voltar, recente, não tão recente, mas por conta até do conflito de Israel com o Irã, foi o vírus Stuxnet. Stuxnet, exato. Ele tinha essa pegada também, né? O Stuxnet, ele foi uma arma cibernética real. Assim, o código dele tinha instruções claras para que somente quando chegasse nas usinas de enriquecimento de urânio, mais específicas naquela configuração, né, do Irã, ele acionaria. Então, em nenhum outro lugar do mundo, o Stuxnet atua, só no ambiente exatamente igual das usinas de enriquecimento de urânio, né, do Irã. Foi em 2010, foi um caso muito emblemático para todo mundo, porque foi quando a gente percebeu que as infraestruturas críticas realmente tinham atacantes, né? E esses atacantes muitas vezes podem ser bancados por estados, né? Então, nações que bancam esses ataques, né? E aí você tem divisões, quase todos os países hoje grandes, né, têm divisões cibernéticas nas suas forças armadas, né, para poder fazer não só a defesa, mas também, às vezes, fazer ataque de contra-inteligência e até mesmo ataque, né? E o Stuxnet foi uma mudança muito grande de paradigma, porque a gente olhou para aquele cenário e falou assim, poxa, existem ataques muito bem estabelecidos, muito bem calculados para esses ambientes, né? E aí, inclusive, teve uma derivação de grandes tecnologias, né, olhando para esse mercado, né? E aí foi todo o mercado de OT surgindo. Bacana. Sem dúvida alguma, o Stuxnet, quando ele foi para o mundo, né, as pessoas começaram a perceber como é que funciona, ele também causou uma coisa bem complicada, porque o mundo percebeu que era possível atacar. Então os atacantes abriram os olhos e falaram assim, opa, se eu sequestrar uma planta de água, de repente eu posso ganhar dinheiro. Se eu fizer um ataque assim, eu posso prejudicar tal lugar. Então, você aumentou a consciência dos atacantes para ver assim, poxa, não é só atacar site, né? Não é só atacar empresa, eu posso, de repente, fazer algo que vai me dar muito mais dinheiro. Sim, atacar serviços críticos, por exemplo, uma hidrelétrica, ou uma empresa de saneamento, ou alguma coisa assim do tipo, porque está tudo conectado hoje em dia. E a gente acaba percebendo que isso tudo pode virar uma arma, né? E ainda mais nesse conflito que a gente está presenciando assim, em tempo real, e é algo assim, que eu acho que fora de qualquer outro conflito que nós tenhamos vivido nos últimos 30 anos. Eu vivi de perto, acompanhei de perto o conflito da guerra do Irã, do Iraque, Estados Unidos e Iraque, do Golfo, né? Quando a Segunda Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos derrubou o Saddam Hussein. Você via aquilo ali como, tudo bem, isso aqui não me afeta tanto, tá lá longe, mas você ficava meio apreensivo. Hoje, com o mundo conectado, com tudo isso que a gente está vivendo, com essas interações, principalmente por conta da inteligência artificial, as pessoas elas estão conectadas.
o ataque aconteceu, a gente quase que em tempo real a gente vê a bomba caindo, né, nesses países. E a resposta, ela também é quase igualmente tão imediata quanto. Existe um outro cenário, um outro campo de batalha que a gente percebe que acontece muito quando, por exemplo, o Irã foi atacado pelos Estados Unidos e por Israel. Logo depois de alguns dias do início do conflito, na mesma semana, data centers do Oriente Médio da Amazon estavam sendo atacados. Sim, estavam impactando e ciberneticamente. Exato. Exato. Viraram infraestruturas críticas, né? Os data centers viraram infraestruturas críticas. Exato. Então, atacar essas infraestruturas paralisa uma série de serviços. Né? E hoje a gente tem que ter essa visão que não só nos proteger dos hackers comuns, dos cybercriminosos comuns, mas agora a gente também tem que olhar para os Estados-nações atacando as empresas, assim. Sim. Não, isso aí, quando a gente viu... Vamos pegar o próprio caso do Stuxnet, né? A Guarda Revolucionária do Irã, na época, fez uma chamada aberta para hackers para poder atacar os potenciais inimigos deles. Então, naquela época, eles conseguiram montar o segundo maior regimento de ataque cibernético do mundo. Então, foi algo absurdo, assim, era muita, eu não tenho um número agora aqui, mas era muita gente estava com a causa do Irã para poder atacar os inimigos do Irã na época, né? E isso acontece assim, quando a gente vê essas guerras, ou até mesmo começa um conflito, né, a gente já sabe o seguinte: o campo cibernético é mais um domínio da guerra. Tá? A gente tem terra, mar, ar, né? E, sem dúvida alguma, o cibernético também faz espaço, né? E o cibernético é mais um domínio da guerra. Então, não dá para ignorar o fato de que quando você começa um ataque cinético, né, com míssil, tiro e tal, você também vai ter o cibernético, porque o cibernético nivela as potências. Né? Você pega um país pequeno, mas tem a capacidade de ataque cibernético, você consegue neutralizar um oponente de grandes proporções com um grande exército. Né? Porque, querendo ou não, está tudo conectado ali. E além desses ataques, isso aí também você tem crise de informação. Então, por exemplo, o Irã, momentos antes de sofrer os ataques dos Estados Unidos, lá é muito popular um aplicativo de oração. No aplicativo de oração apareceu uma mensagem, surrender, né, em árabe. Quer dizer, falei em inglês, mas a mensagem em árabe, rendam-se, né? Então foi algo assim, alguém nesse processo, um grupo, né, hackeou o aplicativo de oração para botar a notificação, né, e mexeu com a cabeça das pessoas, tipo, pô, cara, dá no meu celular aqui, eu me render, né? Então, assim, isso é muito pesado, né? Isso é algo que faz parte de um processo de guerra que envolve o cidadão, né? Você tem campanhas de desinformação com deepfake, né? Que acabam também levando a ideia aí, quem falou A, quem falou B, né? Então, você não sabe mais muito bem o que é verdade, né? Nesse contexto. Mas o que eu acho muito curioso nesses ataques, por exemplo, pegar um caso um pouco mais para trás, que foi o conflito recente Ucrânia com Rússia. A Rússia sistematicamente realizou ataques cibernéticos contra a infraestrutura de energia da Ucrânia. Né? Eles já tinham feito ataques, né, em 2014 para fazer blackouts, né? Ataques bem documentados, inclusive. E nesse novo conflito eles fizeram de novo vários ataques para promover blackouts. Né? Esse é o tipo de coisa que um código bem estabelecido, né, causa um impacto tremendo e que você deixa uma nação ali paralisada. Né? Até um momento, né, de considerar, puxa, o quanto isso é legal dentro de uma guerra, você afetar a população desse jeito. Né? Porque, teoricamente falando, depois da Segunda Guerra, a gente faz guerra só exército contra exército, né? Força Armada contra Força Armada. A gente não era para envolver a população no meio do processo, né? De acordo com as normas com as normas de Nuremberg, né? Pois é. Então, assim, então existe uma questão aí que vai além dessa questão do conflito armado, né? Mas além da questão cibernética, tem a guerra eletrônica, que também é muito curiosa, que é você utilizar
sistemas que vão mudar o entendimento dos radares. Então você chega com um avião específico que tem uma transmissão, né, de interferência que faz com que o radar tenha a leitura diferenciada. Ou então, o que a gente chama de pulso eletromagnético. Um pulso eletromagnético, para quem viu Matrix, né, era a principal arma deles nas naves contra as sentinelas. Né? Os sentinelas chegavam na nave e aí tinha aquele botãozão lá do pulso eletromagnético, porque você neutraliza sistemas eletrônicos usando o pulso eletromagnético. Né? Tem uma série com o Darin, que passou no Netflix recentemente também, que ocorre um pulso eletromagnético, e aí tem uma tempestade de uma neve tóxica e tudo mais, e somente os carros com carburador funcionam, né, porque os carros eletrônicos todos pararam de funcionar, né, foram alvos desse pulso eletromagnético. Então, tem isso também, né, você consegue neutralizar sistemas, porque você tem hoje coisas que são frágeis, né, por serem eletrônicas, né. Sim. Motivo pelo qual eu acho bem interessante, de repente, ter um Fusca. O meu cunhado, ele comprou um Opala SS. Olha só. Nossa, tá feliz. Ele não vai ter problema com injeção eletrônica. Só não pode dar problema, só não pode esfriar. Álcool. Álcool. Mas é bem. Eu fico muito fascinado e obviamente também preocupado com essa nova tendência que a gente está vivendo, porque realmente é o que você falou, antigamente as potências se degladiavam entre elas, soldado contra soldado, existiam civis que sofriam os efeitos colaterais em algumas situações, mas hoje, dependendo do ataque que você faz, você impossibilita às vezes as pessoas de terem acesso à água potável, a um aplicativo de comunicação que mexe com o sentimento da população, você trava ali o sistema bancário do país, né? Isso tudo reflete, e isso tudo, eu costumo dizer que nós da cibersegurança, nós estamos participando ativamente desses conflitos. Sim, pode ser muito, total. no nosso dia a dia, atualizando um EDR, verificando ali um phishing, fazendo investigação de um incidente, de alguma coisa assim, mas nós estamos ativamente participando disso. Eu lembro que quando eu era consultor, eu atendi um caso uma vez de um cliente que prestava serviço para um hospital, que foi logo no início da guerra da Ucrânia, e como haviam veteranos de guerras dos Estados Unidos participando ativamente neste conflito, o hospital que atendia esses veteranos, ou que tinha a maior parte desses veteranos, sofreu um ataque. E ele não conseguia atender os pacientes. Então isso traduz muito o que a gente está vivendo. Sim, né? Sim. Isso aí, sem dúvida alguma, é um ponto que faz parte dessas guerras de hoje, né? E tem outra coisa, somando aí que você trouxe. Quando a gente está na linha de frente da segurança, a gente percebe que esses movimentos, né, de guerra, ainda mais hoje com o IA, você tem os ataques que são polimórficos, então assim, não é mais direcionado. Porque a IA percebe, eu vou na empresa tal de energia, mas não é mais empresa tal de energia. Aquele ataque ele passa a ser portátil para outras empresas de energia. Então, você lança um negócio lá na Europa, você sempre fez isso aqui no Brasil. Né? Não é mais... você passa a ter autonomia para os ataques. Né? Então, o sujeito ele não vai mais tratar somente aquele adversário. Pode ser que ele queira ganhar dinheiro com outras coisas, né? Com outro lado. Então, isso é algo que amplifica muito a necessidade de você proteger e estar atento, porque eu, particularmente, a gente tem alguns dados aqui, inclusive, que a gente vê. Você tem um conflito, aumenta significativamente a quantidade de ataques. O Irã, nesse momento, tem uma tática cibernética muito parecida com o que eles fazem com os drones. Né? Eles têm aquelas chuvas de drones que eles fazem, né? Então, os ataques são exatamente iguais. Hoje tem mais ou menos 30 grupos pró-Irã que atuam fazendo ataques de baixa complexidade, mas em alta escala. Então, isso faz com que você tenha uma necessidade de que os aliados, né, dos Estados Unidos, Israel e tal, fiquem gastando horas e horas para poder proteger desses milhares de ataques que são
E obviamente isso tem muito apoio de IA, né? Mas esses milhares de ataques são de baixa complexidade, mas que podem causar problemas, né? Sim, Pegam e ali a gente viu operação recentemente que errada. o diretor da FBI teve seu e-mail, apesar Foi. que não foi É, o e-mail oficial do cara de trabalho, mas teve um sim, e-mail sim, ali mas pro hackeado. pessoal. Gera aquele constrangimento, né? Porque assim, pô, o FBI é uma instituição super respeitada, né? Historicamente, os caras são, né, os caras. E É, aí acontece um negócio desse e fica, pô. Então, quem tá seguro, né? Você gera um problema. É aquela coisa que normalmente tem nas histórias de quadrinhos, né? Fiz seu Deus sangrar, agora é, sei que vai ser isso, né? exato, exato. Agora eu sabe que o meu poder. Então, assim, tem um pouco disso, né? Mas, sem dúvida alguma, a gente tem hoje um panorama global, né? E você pega, assim, eu gosto muito de olhar os relatórios do World Economic Forum, né? Fórum Econômico Global. Eles fazem uma pesquisa anual, então normalmente abrem a consulta para 1.000 e poucos respondentes, né? Então são especialistas de diferentes áreas que marcam lá o que eles consideram como risco global, né? Ultimamente, a gente tem visto a mudança de crise climática para conflito armado, uso indevido de IA, desinformação. Então a gente começa a entrar numa visão que é totalmente assim, é, não de terra, não geológica. Né? Está falando de uma questão Informacional. informacional, né? Então, você ter incidentes cibernéticos no mesmo nível de um terremoto, de uma condição climática extrema, com um terremoto, um maremoto, um tsunami, né? Pô, é muito bizarro, né? Show. Obviamente isso nos traz aqui um pouco mais para o nosso cenário, nosso dia a dia. Você comentou do uso da inteligência artificial, né? Uhum. Cara, eu às vezes recebo vídeo, isso acontecia muito mais no começo, né? Que eu não tinha esse filtro. Que eu vi o vídeo e falei, caramba, meu, que coisa, será que é verdade isso? Sei lá, o cara montando um peixe. Eu vi hoje, inclusive. Eu olhei aquilo e falei, cara, se eu não soubesse que era inteligência artificial, eu ia falar, meu, é muito plausível que seja verdade, porque é muito real. A água, o formato da água, o jeito do peixe, o cara montando, é como se ele estivesse montando um touro, mas era um peixe gigante. Aí você fala, meu, só não é verdade que é um peixe, não tem como, mas é muito real. E obviamente que os atacantes estão explorando isso para. Até tive uma conversa com uma outra especialista desses atacantes usando usando inteligência artificial, por exemplo, pegar uma foto minha, um vídeo meu, um áudio meu, mandar uma imagem de um cativeiro só de única visualização para minha mãe, por exemplo. E ela vai acreditar que, putz, sequestraram meu filho, né? Sim, sim. Isso é algo, óbvio, a IA pode ser usada para o bem e tal, é uma ferramenta, mas também pode ser usada para o mal. E a gente tá hoje num debate, assim, muito acalorado, muito extremista, ou você é de um lado ou você é de outro, e hoje você tem inteligência artificial para tocar mais lenha na fogueira, né? Exato. Para tumultuar ainda mais, né? Hoje, como que vocês enxergam com relação à eleição, que é um evento nacional que mexe com um país, né? Você vê que, por exemplo, existem eleições que foram influenciadas por conta de informação errada ou disseminação de informação ali que é meio verdade, mas da forma que é dito pode parecer uma coisa ou outra. Como que vocês enxergam que a IA e a informação aqui pode afetar as nossas eleições? Esse é um ponto complicado, Rolando, porque, assim, vamos lá, você falou, né, o caso anterior, né, em 2024 a gente teve o episódio de Taiwan, que teve influência clara da China com contra-informação, né, então, para tentar mexer um pouco no cenário da eleição. A gente teve o episódio da Cambridge Analytics, né, na eleição americana, então, a gente sabe que isso né, tem algoritmo por trás, né, dessa manipulação das pessoas. Isso, cada vez mais,
a gente vai ter um problema da tecnologia evoluir e ela ter um uso indevido, e a tecnologia, para verificar o uso indevido, está sempre um passo atrás, né? Então, você consegue gerar com muito mais velocidade, muito mais qualidade, uma informação errada, né, com IA, do que você tem a capacidade de detectar essa informação, né? E pior, uma informação errada, ela normalmente é feita para estimular o que a gente tem de mais interno em termos de sentimento. Então, o ser humano vê um negócio que é ultrajante, às vezes, ele dissemina aquilo de forma muito mais rápida do que um negócio que não é, né? E que não tem o mesmo grau. Mas, assim, uma fake news, ela pode ser dispersa muito mais do que uma mensagem verdadeira. Então, você não consegue combater a fake news, né? Você tem um problema de escala. Bom, como é que a gente enxerga isso, né? Você tem a IA que gera esses conteúdos. As pessoas precisam sempre verificar. Pô, é verdade mesmo. Então, assim, a gente tem que ter dúvida sobre o conteúdo, né? E eu entendo que, no caso de Taiwan, fizeram 3 grandes movimentos. O primeiro deles foi, pegaram áudios de pessoas famosas e tudo mais, e fizeram áudios, campanhas com áudio disso, né? Pegaram vídeos de pessoas famosas e manipularam esses vídeos. Então o vídeo era A e até um certo ponto ia bem, aí depois manipulavam, né? E fizeram um vídeo puro de IA, né? 2024 era mais fácil detectar o que era IA e o que não era. Hoje você vê um peixe sendo montado e fala assim, poxa, é impossível que esse peixe não tenha sido montado, né? Então, eu até acredito que a gente vai dar um passo atrás em um momento e falar assim, poxa, vamos voltar a fazer reunião presencial? Né? Teve uma fraude na Ásia que fizeram uma reunião, roubaram 25 milhões de uma instituição financeira e todos os participantes, exceto o cara que fez a transferência, eram fakes. Então, assim... Então, a gente para distinguir o que é verdade e o que não é, né, tá com muita dificuldade, né? Então, assim, essas eleições de 2026, elas certamente vão ter muito, de todos os lados, não estou nem falando né? E isso, inclusive, lá falando do relatório World Economic Forum, né? Também uma parte que as pessoas que responderam à pesquisa também consideram crítica, né? Essa desinformação, né? A gente tem, inclusive, a polarização como um problema, como um risco, e a desinformação como outro, né? Como risco global. E você vê que as instituições elas estão se preparando para isso? Existe algum movimento? Existem empresas só dedicadas a isso, por exemplo, a identificar se algum conteúdo é gerado por IA e que pode influenciar? Ou existe monitoramento de campanhas que estão, sei lá, tentando engajar algum movimento nesse sentido? Ou grupos que, por exemplo, não só para eleição, mas até mesmo grupos que são dedicados a criar esses vídeos ou essas imagens por IA para cometer golpes, assaltos, comprometer sistemas. Existe essa movimentação tanto do lado privado em oferecer serviços e o lado público enxergando isso como um déficit, uma deficiência e tentando combater isso? Sim, sem dúvida. Existem grupos hoje, você vai nos grandes veículos de comunicação, você vê lá os fact-checkers, né? Você tem hoje grupos que trabalham para verificar se esses virais são verdadeiros ou não, né? Isso é um trabalho muito importante, mas hoje a escala desses caras é muito pequena, né? Você não consegue em tempo real saber se você recebeu no WhatsApp é real ou não, né? Então, sempre, acho que tem um trabalho aí, principalmente de quem organiza as eleições, né? Pô, assim, olha, você recebeu a informação? Duvida, sabe? Fazer uma campanha de conscientização, porque assim como na segurança, que a gente tem a 8ª camada como a pessoa, né? O fator humano, né? É o nosso firewall humano, né? A gente precisa conscientizar as pessoas para que elas não tomem como verdade a primeira informação que elas recebem. Aí entra uma outra questão, né? Muitas vezes as pessoas são influenciadas, que você recebeu de uma pessoa que você confia a informação que não é verdadeira, né? E aí até pode rolar um constrangimento, tipo, pô,
vou falar para a pessoa que é fake news, né? Então a gente pode começar a ter problemas de novo, né? Problemas de famílias, né? Com ruptura, com coisa de falou ou não falou, né? Eu acho que é um risco muito grande que a gente tem. Tenho para mim que é papel de cada um verificar a origem dos dados. Show. E hoje a TI Safe ela está preparada para atender, por exemplo, se hoje o TSE fala, Branquinho, estamos precisando da TI Safe aqui para nos ajudar a proteger as eleições, seja com proteção contra inteligência artificial, seja ataque cibernético do Irã, da Bolívia, whatever. Hoje vocês têm um portfólio, têm soluções que ajudam as empresas a se proteger. Hoje, como que a TI Safe, além da questão de IoT, como que ela se posiciona? Bom, vamos lá. A gente tem uma plataforma de segurança cibernética baseada em IA, né? Então, não é uma ferramenta de segurança como um firewall, ele é uma plataforma de tomada de decisão e ajustes de segurança, né? Então, pensa o seguinte, se você tivesse um analista sênior trabalhando 24 horas por você, capaz de fazer desde a parte de governança até a parte de monitoramento e resposta, né? Como seria esse analista? Então, a gente montou numa caixa todo o conhecimento da TI Safe, né? E isso permite que a gente tenha, né, uma resposta mais rápida do que com os analistas reais. Então, como é que funciona? A gente mantém um contexto operacional, entende como funciona a empresa, quem tem que ser protegido, faz toda a parte de vinculação de ativos, redes e pessoas para esse contexto, faz uma análise de riscos em tempo real, então o risco ele passa a ser dinâmico e, consequentemente, a resposta passa a ser dinâmica. Então, por exemplo, você falou de fake news. A gente tem serviços, os fact-checkers, né, que a gente consegue consumir serviço. Você consegue buscar informação e falar, poxa, juntando esse cara aqui com esse cara aqui, eu sei que está tendo uma campanha direcionada, né, para tal coisa. Então você consegue criar monitoramentos. E no caso da resposta, aí seria a possibilidade de encaminhar isso para um trabalho tanto automatizado, em alguns casos, né, melhor, quanto para o humano, né? Então, tem respostas que, no caso de uma eleição, você consegue fazer com que a máquina trabalhe por você, né? Então, no caso de IoT é mais difícil porque você precisa ter a validação humana ali, né? Mas no caso de uma resposta, você poder comunicar a um provedor que você está tendo algum tipo de desinformação vindo daquele provedor, você, né, anunciar num canal, né, publicar num canal que aquilo ali não é verdadeiro. Então, tem formas de você responder isso, né? Então, eu entendo que a nossa plataforma, que é a plataforma Safer, né? Safer é como a gente chama o nosso colaborador aqui na TI Safer. Então, o Safer, né, que é essa plataforma, pode auxiliar nesse processo, né, de contextualizar o problema, monitorar os riscos e tomar ação quando precisa ser tomado, né? Show, beleza, bacana, show de bola. Cara, a gente tá encerrando aqui já nossa entrevista. Tem algum ponto que você gostaria de finalizar, de comentar, alguma coisa que faltou, que você acha interessante? Bom, eu acredito que as pessoas têm que correr atrás da autodefesa, né? Eu sou praticante de Krav Maga há 4 anos e assim, eu percebo que a defesa é uma prática, então você precisa estar o tempo todo se exercitando, né? Recomendo que as pessoas busquem sempre se proteger e não esperar que isso venha do fornecedor, que não isso, né, venha magicamente. Então, tem que estar atento a entender se é fake news ou não. Tem um movimento qualquer, né, acontecendo de guerra, saiba que vai ter ataque cibernético, então você precisa proteger suas senhas, você precisa organizar suas coisas, porque tudo pode acontecer, você pode de repente ter um ataque, então é melhor estar prevenido. Faça um backup. Eu estava falando, hoje de manhã, mais cedo, fiz uma apresentação e aí eu falei dos meus 2 celulares, né? Eu tenho 2 celulares, um oficial e um backup, né? E uma vez por mês eu saio na rua com o meu celular backup para ter certeza que todos os serviços que eu preciso estão funcionando nesse celular backup, né? Bacana, boa dica. Então,
a gente tem que se precaver, não tem jeito, né? E tem certos movimentos de defesa que são antinaturais. Pô, você sai um dia com o celular que não é o principal, não dá problema, porque o banco não funciona, você tem que cadastrar o banco ali, é fácil, não sei lá. Então, assim, mas são transtornos que você precisa entender para poder, na hora do aperto, fazer direito, né? Show, bacana. Thiago, muito obrigado. Para você que ficou ouvindo até agora e curtiu o nosso bate-papo, por favor, deixe seu like, seu joinha, seu comentário e até a próxima. Valeu!